Olá, tudo bem? Eu sou Giselda Perê, artista, educadora, narradora de histórias no Agbala Conta. Sou mestra em arte e educação e fui convidada para falar um pouquinho da minha pesquisa, os mitos e contos africanos na formação de professores, como prática de combate ao racismo e à intolerância religiosa. Talvez você se pergunte por que os contos e mitos africanos e afro-brasileiros na formação de professores. Eu fui professora durante mais de 10 anos antes de ir para a carreira artística de forma mais definitiva. E durante todo esse período eu pude reviver experiências com racismo vividas na minha infância, como uma menina negra de periferia em uma escola pública. A ausência de representatividade, desde as ilustrações nos livros didáticos e também na literatura infanto-juvenil, me fez questionar para além das ilustrações. Percebi que não existíamos dentro da história da arte, que era o que eu ensinava. Percebi que não existíamos dentro da aula de história para além da escravidão. E percebi que nossas histórias eram sempre de marginalização ou sofrimento. Na pesquisa, pude conversar com milhares de professoras e fazer um exercício muito rápido que a gente pode fazer agora, sobre o que é o senso comum quando a gente pensa na população negra. Quando a gente pensa sobre o continente africano, tá imaginando? O que vem primeiro para você? Para esse grupo de professoras que eu conversei? Sempre as imagens relacionadas a sofrimento, a doença, a fome, a pobreza. Tudo isso foi uma síntese feita de um continente onde há mais de 50 países. O que nos mostrou que hoje a maioria de nós na sala de aula acaba usando o senso comum para ensinar sobre as histórias da população negra. Ao conhecer e fazer contato com os contos e mitos tradicionais, percebi que a tradição oral preserva sabedorias, conhecimentos e as nossas histórias de origem e que podem nos ofertar um novo caminho, uma nova perspectiva de nutrir o nosso imaginário com imagens significativas que devolvam a dignidade e a humanidade aos nossos corpos, às nossas existências negras. Pode parecer muito simples pensar em histórias e dentro da formação de professores. E é pela simplicidade mesmo que eu desejo fazer essa transformação. Ao fazer contato com uma história que foi fundida na oralidade pelo protagonista, isso muda toda a nossa perspectiva, pois quando a gente ouve histórias ou lê histórias sobre a nossa origem negra na historiografia oficial, o que percebemos são milhares de apagamentos e a preservação de uma única história. Você saberia dizer qual? Pois é, a escravidão. Essa é a história que está no senso comum de quase todo brasileiro quando a gente vai pensar em negritude no Brasil. Mas o desejo de contar as nossas histórias antes da escravidão e durante a escravidão pela perspectiva, sim, das negras e negros, mudou a minha formação e isso me auxiliou a construir práticas que possibilitassem que as minhas crianças se vissem representadas, que os meus jovens também pudessem, além da representatividade, crescer com uma capacidade crítica e questionadora sobre o que ele pode, quais são seus objetivos, o que ele pode ser no futuro, para além do que a grande mídia determina. Poder formar professoras é devolver a elas a possibilidade de narrar, sim, contar histórias, que é algo tão milenar e tão inerente do ser humano, ficou distante da sala de aula. Claro, as professoras contam histórias, mas quais histórias? Dentro dessa pesquisa, pude perceber que as mesmas histórias que eu ouvi na minha infância, os ditos clássicos infantis, permanecem até hoje, na grande maioria,
das realidades das salas de aula. E isso faz com que as nossas crianças cresçam com uma única perspectiva, uma única forma de se entender uma pessoa negra, fora, diferente, a que não se adapta, a que não se adequa. Se no imaginário a gente não consegue viver experiências de sucesso, dificilmente a gente vai conseguir concretizar. E o objetivo desse trabalho, do Agbala Conta e do meu trabalho como formadora, é nutrir de imagens que devolvam a dignidade, a humanidade, às nossas histórias de origem e aos nossos corpos negros. Poder também possibilitar o reencontro das professoras com a sua capacidade narrativa e se ver narrando histórias cheias de significado, empoderadas sobre a sua palavra, é uma forma de trazer o reencontro com uma palavra banhada de crença e verdade. Muita gente me fala: ah, mas é fácil para você, você é narradora de histórias, você vai narrar e as pessoas vão te ouvir. Meus alunos não querem me ouvir. Talvez eles não queiram ouvir as mesmas histórias de sempre. Talvez eles não vão ouvir se você mesma ou você mesmo não acreditar no que conta, não acreditar no que profere. E é assim que eu sigo com esse trabalho, com a Agbala Conta, com os espaços de formação para professoras, devolvendo a nossa possibilidade de fazer o caminho de volta, de reencontrar nossas origens por uma perspectiva que nos valorize e devolva a cada um de nós a possibilidade de sonhar. É isso. Muito obrigada e até uma próxima.